gente, coisa séria! E aí, o que eu Estamos fiz? sabotando. Eu corri lá para salvar o outro vídeo, porque se eu perdesse, depois a gente ia perder todo o conteúdo. Imagina, Deus livre. Eu fiquei pensando nisso também. Será que a Su colocou para salvar? Sim. Ah, que bom, voltamos. É muito assunto para falar. Que bom que as pessoas estão voltando, né? Que bom. É verdade, maravilha. Fala, Onde Vanessa, nós paramos? Você estava falando da questão da inclusão, né? Das leis, da dos inclusão. documentos, né? Isso. Assim, Su, a minha visão é a seguinte, eu não estou passando por essa fase ainda, né? Mas de tudo que eu vejo, que eu percebo, a inclusão de fato não acontece, né? Nós temos as leis, nós temos os protocolos, mas eles não saem do papel. Porque até, inclusive, a Cleide falou no dia que vocês tiveram a live de vocês uma coisa que realmente faz todo sentido. Não basta disponibilizar matrículas abertas para as crianças nas escolas, né? É preciso muito mais do que isso, é preciso acolher. E é preciso acolher também as famílias, Suzete. É verdade. Porque você imagina, né? O momento da escola, o início da idade escolar, já traz alguns conflitos, já traz, né, algumas questões para as crianças, porque eles passam a dividir, a conviver com outras crianças diferentes deles. Imagina uma criança que está dentro do espectro, que tem várias limitações e dificuldades. Exatamente. Então, isso é muito complicado para a família lidar com isso, né? E se a família não se sentir acolhida, e se não for acolhida de fato, isso acaba sendo um empecilho para que aquela criança realmente extraia da escola o que de melhor ela pode tirar, né? Então, o que eu espero é isso, sabe, Suzete? Encontrar pessoas que estejam dispostas a acolher, sabe? Que tenham esse olhar sensível, que estejam abertos, sabe? Que estejam abertos a ouvir o que a gente tem para dizer. Porque muitas vezes eu percebo que até mesmo os profissionais, eles têm uma visão muito superficial. Sabe que uma das coisas que acabou dificultando um pouco a chegada do diagnóstico da Sofia, e eu não culpo os médicos, porque realmente é um transtorno muito complexo, mas uma das coisas que acabou atrapalhando foi as divergências que existiam de opiniões, porque eles vêm de uma forma muito fechada, e a sociedade em geral vê dessa forma. Tem autismo? Então é aquela criança agressiva, é aquela criança que não gosta que cheguem perto, que não gosta de compartilhar, não gosta de socializar. E na verdade não é exatamente assim, né? O autista, ele é singular, ele é único. Tão único quanto todos nós somos, exatamente, né? Então, é muito importante esse acolhimento, essa recepção, sabe? Esse olhar, assim, carinhoso para essa família, que vai precisar de um apoio. É por isso que a gente chama de rede de apoio. A escola faz parte dessa rede de apoio, né? E eu ainda penso que a escuta, né? Porque, assim, o primeiro dia no consultório com as minhas crianças, né, das mães que chegam, a primeira coisa que eu faço é ouvir. Porque, na verdade, ninguém conhece melhor a criança do que a família, do que a mãe, do que o pai, do que os irmãos. Sim. Então, o primeiro momento, essa escuta é fundamental para conhecer a criança através da fala de quem convive com ela. Né? Porque muitas das vezes, querem se pular uma etapa. E é uma etapa fundamental que não pode ser descartada. A família é quem vai te dar o norte inicial para você acolher aquela criança. Porque se é uma criança que tem uma responsiva, né, que não gosta de muito contato, e você chega, já vai abraçar, você já vai criar naquela criança também uma dificuldade de interação com você. Sim. Porque fica marcado, né? Então, ouvir como que o que essa criança gosta, de como que ela percebe, qual é a visão dos pais em relação a ela, eu acho que é um olhar muito importante para a escola, né? Porque a criança passa 4 horas do tempo dela na escola. É muito maior o tempo do que ela passa em terapia, né? Então, assim, a escuta do que a família tem para contribuir e somar, de formar realmente essa rede, é fundamental para que o processo de inclusão verdadeiramente aconteça.
Exatamente. Então, assim, eu confesso, Su, que dos anseios, assim, das inseguranças que eu ainda carrego dentro de mim quanto ao futuro, porque isso é inevitável, Sim, esse é um deles. Sim. Esse é um deles, é uma delas, porque a gente não sabe, né, como vai ser. A sociedade não está preparada. Embora a gente tenha hoje um canal muito aberto para se falar, que é a internet. Você vê, hoje uma mãe que passa pelo que eu estou passando tem essa oportunidade, criar uma página, compartilhar, dividir, né? Então isso é uma grande oportunidade, mas eu percebo que isso fica muito dentro do círculo familiar da criança autista. E a gente precisa romper isso, sabe? Exatamente, porque a gente sabe, você como estudiosa sabe disso, estudos apontam que cada vez mais aumentam os números de autistas. Então, cada uma criança que nasce, a cada 68 crianças que nascem, uma é autista, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, assim, se você... Então, se você não tem na sua família, né, dentro do seu convívio familiar, algum autista, provavelmente em algum momento da sua vida você vai se deparar, né? Poxa, a gente fala tanto assim, né, de entender o diferente e tal, então qual é o nosso papel, sabe? A gente também tem que ouvir essas pessoas, sabe? Hoje mesmo, por exemplo, aqui na live que a gente fez, quantas pessoas que entraram, conhecidos meus, pessoas às vezes que não estão no meu convívio diário, que não convivem, que não vivenciam, né, tudo que a gente passou, que sabem, de ouvir falar da história da Sofia, mas que vieram ouvir. Isso é importante, romper esse círculo, né, para que as pessoas entendam, compreendam, porque é muito fácil quando vê uma mãe de uma criança com um transtorno de espectro autista, ou até uma mãe atípica de outra deficiência, as pessoas pré-julgarem. Às vezes a mãe está tendo uma atitude por conta de outras coisas que antecederam aquilo. Sim. Então é muito importante ter essa sensibilidade, não fazer julgamentos, acolher isso, né? Não fazer julgamentos. É ouvir, sabe? É se solidarizar de uma forma sensível, sabe? Com disposição de realmente ajudar. Então é isso que eu espero, Suzete, sabe? Espero que a minha filha encontre um ambiente acolhedor, sabe? Que eu me sinta amparada. Porque eu sou uma mãe que, nossa, eu luto muito pela minha filha. O que eu posso, eu faço. Então você imagina o sofrimento se eu ver minha filha sendo rejeitada. É muito difícil você imaginar isso, sabe? E se as famílias estiverem preparadas, as crianças também vão estar preparadas. Há um tempo atrás eu fiz um post falando sobre isso, uma situação que aconteceu, que eu sabia que em algum momento eu ia viver essa situação das crianças sentirem o diferente da Sofia e se manifestarem. Mas eu não sabia que seria tão cedo. A priminha dela, em uma ocasião, começou a chamar ela, e a Sofia ela tem dificuldade de atender o chamado do nome, como a gente sabe que eles têm. Uhum. E aí ela chamou insistentemente. Em um momento ela falou assim: Sofia, tontinha. E aquilo na hora foi pra mim assim, sabe, tipo, tá acontecendo? E aí eu olhei pra ela assim, mas foi uma coisa de desinformação. Ela ama a Sofia. Não foi uma coisa com a intenção, com maldade. Então, por isso a importância das famílias prepararem as crianças, porque a criança que não tem conhecimento, sem querer, ela é maldosa. Porque ela não tem conhecimento que aquilo fere, que aquilo machuca. Hoje a filha não entende, mas quando ela tiver maior, ela vai entender a rejeição, a exclusão, sabe? Então essa é a minha preocupação. Como vai ser esse ambiente, né? É isso que eu desejo para minha filha, acolhimento. Exatamente. Quanto mais conhecimento, diminui o preconceito, né? Porque o preconceito é uma ideia distorcida daquilo que eu não tenho conhecimento. E aí eu tenho preconceito, exatamente. E começar com os pequenos, né? Eu acho que é muito importante, né? E o que o borboleteando representa para você, Vanessa? Ai, Suzete, nossa, assim, ó, eu vou te falar que eu tenho que me controlar até para não me emocionar, porque as mães atípicas que estão acompanhando sabem do que eu vou falar. Quando a gente recebe um diagnóstico, a gente... muito se fala do luto, né? Sim. E o que é esse luto? No momento que a gente se vê gestando, talvez seja até errado, mas é natural que a gente idealize um filho, né? Então, a partir do momento que eu gestei a Sofia,
a minha menininha, né? Tu imagina como vai ser. A Sofia é uma criança que ela é não verbal, por enquanto, né? Mas ela é não verbal. Então, assim, a gente cria, idealiza um filho, assim, que veio para suprir os nossos sonhos, né? E a gente acaba esquecendo que, na verdade, os filhos vêm para serem amados, né? Pra gente amar eles, amá-los como eles são. Só que quando a gente recebe esse diagnóstico, é como se alguém chegasse e dissesse assim, me dá aqui, isso não é teu, não te pertence. E te arrancam todas aquelas expectativas que tu tinha no teu filho. Isso é muito doloroso. Então eu vivi um processo muito profundo de desconstrução de tudo isso, sabe? Foi muito difícil. Muitas vezes eu me questionei muito, por quê? Por que com a minha filha? Eu nunca me revoltei, sabe, Suzete? Porque eu acredito que eu não sou melhor do que ninguém, sabe? Eu até comento lá no Instagram, teve um momento que eu acho que foi a minha virada de chave, que foi um dia que eu parei, que eu me perguntava muito isso, né? Por que comigo? Por que com a minha filha? E aí um dia me veio assim na minha cabeça, acho que foi Deus me falando, me veio assim, mas por que não comigo? Né? No que eu sou diferente daquela mãe que tem um filho com outra deficiência? Sim. Que tem um filho que não tem um membro no seu corpinho? Infelizmente, essas coisas acontecem. A gente não tem o controle disso, né? Só que isso me trouxe assim, como é que eu posso chamar? Me trouxe questões muito profundas, me fez assim, eu comecei a ver as coisas de outra forma, sabe? Coisas que eu achava, que eu via como essenciais, hoje não são pra mim. As minhas prioridades mudaram completamente, sabe? Então essa desconstrução foi muito dolorosa. E aonde entra o borboleteando nisso? Bom, primeiro que eu sempre amei escrever. Eu sou apaixonada por escrever. Sempre amei, desde muito pequena. Se tem alguma amiga minha aí que tá assistindo a live, vai saber que eu fazia poemas quando eu era pequena. Ah, que linda! E há muito tempo antes de eu estar grávida da Sofia, eu já tinha vontade de criar um espaço para mim estar compartilhando reflexões, enfim. Só que quando eu pensava em que assunto eu iria falar, eu não via muito sentido. Era como se eu fosse apresentar mais do mesmo, sabe? E aí eu acabei não fazendo nada. Deixei. Quando eu comecei a passar por esse processo de desconstrução, sabe? Essas questões, todos esses conflitos, isso começou a ficar muito latente dentro de mim, sabe? Os sentimentos, assim, muito fortes, assim, quase que ebulição, e eu senti que eu tinha que dividir isso com alguém, não cabia mais dentro de mim. Foi aí que, bem próximo à chegada do diagnóstico, eu decidi que eu iria fazer uma página. E aí tem uma coisa curiosa que eu acho que ninguém sabe. Só minha família mesmo, minha mãe, meu pai e a minha melhor amiga, que eles sabem, que é referente ao nome borboleteando, né, que as pessoas até não entendem muito. Na verdade, quando eu comecei a buscar por um nome, eu queria um nome que tivesse um duplo sentido. Que dentro da palavra, que a palavra tivesse um significado e que dentro dessa palavra tivesse escondido o autismo. E o borboleteando tem o TEA, né? Uhum. E o borboleteando, Suzete, veio de um sonho. Eu sonhei com esse nome, porque eu tive um sonho, eu estava em busca do nome, não sabia, né, como ia ser. E eu sonhei um dia, parece até um chamado, sabe? Eu sonhei que eu olhava para o meu braço e eu vi o meu braço repleto, cheio, tomado de borboletas cor-de-rosa. E eu sentia as borboletas no meu braço. E eu olhando assim o meu braço, as borboletas começaram a voar. E eu senti elas saindo. No outro dia, quando eu acordei, eu lembrei do sonho, eu pensei, borboleteando. Eu pensei assim. E hoje, esse nome carrega um significado muito importante para mim. Porque além de ter o TEA ali escondidinho dentro dele, significa a minha metamorfose, sabe? Sim. A minha transformação, a mulher e a mãe em quem eu tenho me tornado com a chegada da minha filha, sabe? Então, esse espaço que eu criei foi para dividir os meus conflitos, os meus anseios, sabe? É uma coisa da minha alma, lá no fundo do meu coração. Eu tenho um carinho muito especial pela página, é o meu xodó, sabe? Ali, eu costumo dizer, eu disse pro meu marido esses dias, é o meu consultório terapêutico, porque eu chego ali e eu deixo sair tudo, sabe? Eu coloco tudo escrito ali e cada um que lê os meus textos, com certeza, assim, ó, tá a minha alma impressa ali. Então,
me ajuda muito nesse processo, sabe? Me ajuda a me entender, a me ver novamente, porque eu me perdi muito nesse processo. E às vezes não, muitas vezes do que eu vejo, as mães, elas não se enxergam mais. As mães, esse lado da mãe, a maternidade em si, ela já ocupa muito de uma mulher, né? Sim. Ela já toma uma boa parte. A maternidade é típica mais ainda. Porque muitas vezes a gente abdica de carreira profissional, de projetos pessoais. Às vezes a gente deixa de lado. Eu sofri um momento em que eu, sem querer, eu abandonei emocionalmente o meu filho. Eu conto isso lá no Instagram. Porque eu estava vivendo de uma forma tão difícil e tão intensa toda essa questão alimentar da Sofia, que inconscientemente eu achava que o Kevin, por ter 15 anos, ele tinha maturidade para entender o que estava acontecendo. E eu não tinha me dado conta de que ele era uma criança. E que até outro dia, ele era meu único filho. Ele tinha toda a minha atenção. E sem querer, eu abandonei emocionalmente o meu filho. Então a página, assim, é muito especial para mim. Muito especial, sabe? Ela me ajuda muito, me ajuda a refletir, sabe? Claro, óbvio, eu sempre digo assim, por mais que eu ame escrever e que eu queira alimentar essa página e que eu queira construir relações através dela e também que eu queira ajudar outras pessoas através dela, a minha prioridade sempre vai ser a minha filha, sabe? Eu não coloco nada acima disso, porque não adianta nada eu ter uma página linda, maravilhosa lá, sabe? E não dar o suporte que minha filha precisa, não me dedicar o quanto ela precisa. Isso não tem valor para mim. A página só tem valor se for para agregar, se for para compartilhar, para dividir. Mas é muito importante, Suzete, é muito, assim, é especial, de verdade, especial. E eu vou te contar que eu sou grata, né? Porque se não tivesse a página, provavelmente, talvez o decorrer da vida fizesse que a gente se encontrasse numa outra ocasião, mas não seria tão rápido. Pois né? Pois então, foi através da página que eu pude conhecer a sua história. E a gente tá aqui, que legal, fico muito gostoso hoje, né? Sabe que eu fiquei muito surpresa quando tu me convidou, e eu acho que até tu percebeu, né? Eu fiquei meio apreensiva. Porque quando a Suzete me convidou, gente, eu falei assim, nossa, gente, mas eu não sou especialista em autismo, né? Eu não entendo nada. Daí eu conversando com a terapeuta ocupacional da minha filha, ela me disse, Vanessa, tu é especialista na Sossô. Pronto, acabou. E aí foi quando eu falei, não, eu topo, a ideia é muito bacana. E que coisa boa que a gente tem essa porta, essa janela, né, para estar dividindo, né? Exatamente. E muito, muito bacana, muito bacana. Sou muito grata ao teu convite. Eu também por você ter aceitado. A nossa última para a gente encerrar. O que você diria para os pais que acabaram de receber, assim como o seu também foi tão recente, né? Mas a trajetória foi tão longa, né? Até você chegar nesse diagnóstico. Sim. Para as pessoas, né, que vão assistir depois e que não estão aqui com a gente, eu acho que hoje nesse bate-papo a gente trouxe tantas informações importantes que muita gente não tem o parâmetro, como eu disse no início, que você teve de ter tido um filho anterior para poder perceber as alterações que estavam acontecendo. Então, para esses pais que acabaram de receber o diagnóstico, estão ali numa investigação de suspeita, Vanessa, o que você poderia dizer para eles nessa sua fortaleza, né, dessa sua jornada, dessa sua experiência, assim, realmente de especialista em Sofia? Bom, eu diria, assim, Suzete, que muito a gente ouve falar, quando a gente recebe o diagnóstico, a gente inicia imediatamente uma busca por informação, por tudo que possa ser suporte para os nossos filhos. E muita gente ouve falar de informações do autismo em si, né? E do que fazer para desenvolver a criança. Como a gente vai chegar lá, né? Nos marcos de desenvolvimento, como a gente vai desenvolvê-la, enfim. Mas pouco se fala da família, do cuidado que essa família precisa ter, sabe, Suzete? É muito doloroso, sabe? Só quem passa sabe o quanto que sangram essas feridas na carne da gente. O quanto que dói a gente imaginar que o nosso filho pode vir nunca falar. Porque o prognóstico pode ser bom, mas a realidade é que não existe nenhum profissional, ele te dá uma previsibilidade. Não existe. Nem 100% de certeza, né? Não tem isso. Não. Eu costumo dizer que pode ser que tudo aconteça e pode ser que nada aconteça. Então, é muito doloroso. Então, o que eu gostaria de deixar para as famílias
para os pais e principalmente para as mães, que são assim as pessoas mais próximas dessas crianças, é para que tenham um olhar carinhoso para si mesmas, sabe? Que olhem para dentro de si, que sintam a dor, que chorem, que procurem alguém para conversar. Talvez, muitas vezes, uma coisa que é muito importante falar também, Suzete, que tão singular quanto o autista são as famílias, porque cada família vive uma realidade totalmente diferente de outra. É verdade. Né? Eu vivo em um contexto familiar, graças a Deus, que eu tenho todo o suporte emocional dos meus pais, dos meus irmãos, do meu esposo. Eu tenho um esposo que caminha essa jornada ao meu lado, né? Mas a gente sabe que tem muitas mães que são sozinhas, né? Tem muitas mães que são abandonadas pelos parceiros, que ou não souberam lidar com a situação, ou às vezes até rejeitam o filho, né? Então, eu diria para que tenham cuidado consigo mesmo, porque eu penso assim, Suzete, como que uma mãe que está adoecida psicologicamente, mentalmente, como que essa mãe vai conseguir dar suporte para o seu filho? Sabe? Ela pode tentar fazer todas as terapias que forem prescritas para ela. Se ela não estiver bem emocionalmente, se ela não estiver fortalecida, ela não vai conseguir. Então é muito importante. Durante a minha trajetória, muitas vezes eu me questionei, e até tem um post que eu falo que às vezes eu preciso bater um papo comigo mesmo, e isso é real, sabe? Porque às vezes a gente está tão mergulhada no problema que a gente não consegue ver outras possibilidades, né? E aí chegou um momento que eu comecei a me colocar de fora, e eu pensava assim, não, só um pouquinho, quando me surgia uma questão, até que ponto isso é fato, isso vai acontecer, até que ponto isso me ajuda, vai me ajudar agora, vai resolver agora, vai, sabe? Eu comecei a conversar comigo mesma, a me questionar, e aquilo que eu vejo, isso acontece até hoje, porque eu tenho muitas questões, sabe? Eu ainda sofro, eu não tirei de letra o autismo, sabe? Eu só procuro ter uma atitude positiva diante das dificuldades. Porque eu tenho consciência que a minha filha precisa de mim bem, né? Se eu não estiver bem, ela não vai estar bem, sabe? Até eu conversei com uma amiga minha ontem, eu brinquei que esses tempos eu fui na gastropediatra dela, na consulta, para ver som, dessas coisas. E até eu tive que rir, porque a doutora disse, brincando assim pra mim, nossa, Vanessa, tá muito plena, por isso que a Sofia tá tão bem. E aí eu pensei pra mim, a minha amiga até me falou, né, nossa, ninguém imagina o quanto tu não dorme, né? Eu não durmo, sabe? Tem dias que eu vou dormir às 5 horas da manhã, sabe? É muito complicado, não é fácil, mas a gente precisa desse carinho com a gente mesma, sabe? A gente precisa encontrar alguém, se você não tem um marido, se você não tem um familiar, procura uma amiga, alguém que esteja disposto a te dar um abraço, te dizer vai passar, vai melhorar, sabe? Ter esse cuidado, procurar, eu sei que é difícil porque eu vivo isso, então a rotina não é fácil, é uma rotina que desgasta, assim, ó, às vezes passa o dia e eu olho pro meu dia e digo assim, meu Deus, eu não consegui fazer metade das coisas que eu precisava fazer, porque envolve muito, né? A criança demanda muito da gente. Uma criança normal já demanda, imagina uma criança com autismo, né? Mas eu tenho procurado, assim, eu gosto muito de ler, eu tenho procurado de vez em quando, leio nem que seja 1 ou 2 páginas de um livro, sabe? Eu tenho o meu momento. Outra coisa que eu acho, assim, eu não tô falando de religião, mas eu acredito que outros familiares aqui, que estejam aqui de autista, vão concordar comigo, que é impossível você viver uma jornada com uma criança autista se você não tiver fé, porque a gente se sente num quarto escuro. Então, o que a gente precisa ter? Esperança. Já que não existe previsibilidade, eu preciso ter esperança, né? De que dias melhores virão. Então, eu tenho o meu momento, que eu entro em comunhão com Deus, que eu busco dentro de mim, sabe? Forças para lidar com as dificuldades. Então, o que eu diria é isso, Suzete, que as pessoas pensem, antes de qualquer coisa, em cuidar do seu emocional, em estar bem, porque ninguém consegue ajudar ninguém se não estiver bem. Nem um filho. Não adianta, o filho sente. Eu me recordo de uma situação, há muito tempo atrás, minha filha era muito pequena ainda, mas já estava em tratamento por causa das questões alimentares, e eu estava sentada na frente dela, do cadeirão de comidinha, tentando dar comida, e ela recusando. Chegou um momento que eu me debrucei, assim, e fiz assim, e chorei, e escorreu uma lágrima, assim, do meu olho, sabe? E naquele momento a minha filha, com toda a dificuldade de entendimento que ela ainda tem, né, imagina naquela época,
ela tava assim, ela olhou pra mim assim e fez assim. Como se ela falasse pra mim, calma, mamãe. Então a criança sente. Sim. Então a gente precisa estar bem. E é isso que eu diria, sabe? Quando a gente tá bem, o resto flui. As coisas vão acontecendo aos pouquinhos, né? E tudo acontece como tem que ser. A gente precisa estar bem, precisa estar fortalecido. Então é isso que eu gostaria de deixar. Ai, uma bela mensagem, Vanessa. Na terça-feira eu falei com a Cleide que uma caixa d'água só transborda. Não sei se você ficou até o final, se você ouviu falar disso, né? Fiquei, sim. A caixa d'água, ela só transborda quando ela está exatamente cheia. E eu acho que esse auto-amor, esse autocuidado, né, cada um tem que ter por si, precisa desenvolver, porque a gente só consegue distribuir e ser aquilo, né, para uma criança que depende da gente, né, para ser essa ponte para o processo evolutivo dela. A gente precisa estar bem conosco e a gente precisa passar isso para ela, né? Mas, por outro lado, tem uma coisa que é muito legal, porque, na verdade, quando a gente tem o controle da nossa vida, ou seja, quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, a gente tem o controle da nossa vida. Hoje eu estava conversando com uma amiga e ela falou que um avião voa com 2 asas, né? E com uma asa só ele não consegue se manter na planagem para ele conseguir voar. Exatamente. E aí a gente precisa ter o controle da nossa vida para nos guiar até onde a gente vai chegar no nosso destino. Porque se a gente não tem o controle, outras situações vão ter o controle da nossa vida. Alguém vai ter. Se a gente não tiver, alguma outra situação vai ter o controle. E aí pode acontecer... Verdade, pode falar. Na verdade, ou a gente controla os nossos sentimentos, ou eles nos controlam. Exatamente. Né? E até eu fui, até inclusive, procurar no dicionário. Até inclusive. Ai, só um pouquinho, Suzete. Mãe, me ligando, eu tô no meio da live e minha mãe me ligando. Acho que ela deve ter saído e não deve ter voltado. Inclusive, até esses dias eu tava procurando o significado da palavra desesperança, né? E o significado da palavra desesperança no dicionário é falta ou perda de esperança, né? Desespero ou desesperação. Então você imagina você não ter esperança, viver em desespero. Ninguém merece isso, né? E eu acredito, sinceramente, que até eu estava falando com uma mãe no Instagram esses dias, e ela falando para mim, e eu falando a questão de que muitas pessoas, na tentativa de acolher, né, e incluir, ou eles romantizam o autismo, ou eles diminuem as dificuldades, né? E aí a gente estava falando, e eu disse para ela que o autismo em si, ele não é uma bênção, né? Não é uma bênção. Ninguém pede a Deus para ter um filho com uma deficiência. Mas a transformação que as dificuldades são capazes de produzir em nós, sim, essas são bênçãos, né? E tudo depende do olhar que a gente tem para as coisas, do olhar que a gente tem para a vida, né? Exatamente. A transformação começa a partir do nosso olhar, de quando a gente decide olhar de uma forma, né, mais cuidadosa, de quando a gente aceita a situação. Quando eu falo aceito, pode parecer até, tem pessoas que dizem, tu aceita que o teu filho é doente, primeiro que não é doença, não é, né? Doença. E segundo, que não é aceitar, a minha forma de não aceitar o autismo é lutar junto com a minha filha para que ela se desenvolva. Agora, quanto à condição, eu não tenho controle, eu não tenho como mudar. Então eu tenho que aprender a lidar, eu tenho que elaborar essa questão para minha qualidade de vida, né? Então isso é muito importante. Exatamente. E aí essa rede, né, as terapias que ela vai fazendo, isso vai trazendo novas abordagens, novos conceitos. O que ela era ontem, provavelmente hoje ela vai estar diferente, porque todos nós mudamos. E aí com as terapias ela vai tendo todo o aprendizado necessário para ir ganhando a qualidade de vida, né? Por hoje, amanhã por amanhã, depois de amanhã por depois cada de dia, amanhã. Um dia de cada vez. Exatamente, cada dia. Um dia de cada vez. Único, cada dia é único, né? E agradecer todas as possibilidades daquele dia. A gente não tem o poder a gente não tem alcance do futuro, né, Suzete? Não. Então isso é uma das coisas que eu mais aprendi, sabe? Com essa condição da minha filha. Eu acho que é uma bênção. E eu acho que isso é uma bênção. Isso ficar, sabe, a gente não tem o controle do futuro. A gente só pode manipular o agora. O agora, o eterno agora, né? Eu não posso mudar o passado e não posso estar lá no futuro. Eu só tenho esse momento aqui. Então, o que eu vou fazer com esse momento?
Exatamente. Olha, Vanessa, profunda gratidão, sabe? Foi muito legal. Imagina, eu sou muito grata, muito. Papo. Eu aprendi muito com você. Eu gosto muito, né, de estar lá, de estar na universidade, de estar estudando, mas eu acho que essa troca no dia a dia, no consultório, com as minhas crianças, com os pais, com os professores, é isso que edifica e faz com que eu possa continuar ajudando os meus pequenos, né? Não dá pra gente ficar só dentro de um quadradinho ali. Eu acho que a gente tem que realmente muito enriquecedor. Fazer isso chegar a outras pessoas. Eu tô muito feliz, quero te agradecer imensamente. Ai, nossa, imagina. Manda uma beijoca pra Sofia, porque eu não escutei ela. Com certeza. Sabe o que é? É que assim, eu me programei, né? Eu me programei para não ter interferências. Então a Sofia tá no soninho dela. Ontem ela dormiu mais cedo, ela acordou mais cedo hoje, deu tudo certo, era para acontecer tudo certo. Aí o pai tá lá dormindo com ela, tudo perfeito. Ai, Vanessa. Muito obrigada, Suzete. Muita gratidão. Eu tô aqui, obrigada. Embora eu esteja no Rio de Janeiro e você em Porto Alegre, mas eu tô aqui. O que você precisar de mim, eu estou à sua disposição. Nossa, muito obrigada, muita gratidão. Deus abençoe, saúde para todos e obrigada. E muito obrigada a todo mundo que participou também, todo mundo que esteve aqui com a gente. Muito obrigada. Tá, Suzete? Beijo. Um beijo. Com Deus. Foi maravilhoso. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Essa segunda parte da live eu vou colocar lá daqui a pouquinho. Tá bom? Então tá. Tchau, tchau. Obrigada.